Você já ouviu falar sobre esclerose tuberosa? É o nosso tema a partir de agora. A mãe que tem um filho portador dessa doença genética sabe o quanto é importante todos nós, médicos, profissionais de saúde e leigos, o indivíduo comum, ter conhecimento, pois o diagnóstico costuma ser tardio, o que causa muita angústia e sofrimento. E quanto antes se detecta a doença, mais cedo o tratamento pode ajudar. A esclerose tuberosa é uma desordem genética e, por ser uma desordem genética, ela consegue fazer o que na criança? Produzir tumores, geralmente tumores benignos, que podem aparecer no cérebro, no pulmão, no rim, no coração, na pele, e pode ser em variados graus, né? E levando a criança desde poucos sintomas, nada, desapercebidos sintomas até a vida adulta, e a quadros graves, como insuficiência renal, levando a hipertensão intracraniana e muitas vezes até uma morbidade, quer dizer, uma sequela muito grave nessas crianças. Para termos uma ideia, segundo estudos no Reino Unido, a prevalência, que é o número de casos de esclerose tuberosa numa dada população, registrou uma variação de um caso a cada 6.000 indivíduos, a um caso a cada 20.000 indivíduos na população em geral. De acordo com o último censo brasileiro do ano passado, de 2010, a nossa população está um pouco acima de 190 milhões de habitantes. Então, imaginando uma prevalência de 1 para 19 mil, nós teríamos aí 10 mil pacientes com esclerose tuberosa no Brasil. Pensando na prevalência mais alta, de 1 para 6 mil, a gente teria um pouco mais do que 30 mil brasileiros com a esclerose tuberosa no Brasil. A Flávia começou a apresentar a esclerose tuberosa com 2 anos. E naquela época ela começou a apresentar tipo uns sintomas de sustinhos. É como se a criança estivesse assustando. E um pouco aéreazinha. Aí me chamou a atenção que eu sentia que ela era uma criança diferente das outras. Resolvi levar no pediatra. Até, no entanto, o pediatra dizia que não era nada, que eu podia ficar tranquila. Mas a partir do momento que foi aumentando os espasmos, aí eu comecei a buscar. E nisso eu levei ela em vários médicos e eles não conseguiam diagnosticar. A ciência descobriu que há 2 genes envolvidos que podem causar a esclerose tuberosa. O indivíduo só precisa ter um deles defeituoso para desenvolver a doença. Um dos genes é localizado no cromossomo 9 e o outro no cromossomo 16. Vale lembrar que o ser humano possui 23 pares de cromossomos, sendo um deles determina o sexo, homem ou mulher, chamado de alossomos, e os 22 restantes são os autossomos, responsáveis pela cor do cabelo, da pele, dos olhos, altura, etc. É neste conjunto que pode ocorrer os genes anormais. A pessoa, para ter esclerose tuberosa, ela tem que ter herdado uma mutação apenas. Então, quando é formado o zigoto, a concepção para formar o zigoto que vai se desenvolver em um embrião para formar um bebê, você recebe um conjunto de cromossomos do pai e um conjunto de cromossomos da mãe. Então, eles vão formar pares de cromossomos. Nós temos um gene no par do cromossomo 9 e um outro gene no par do cromossomo 16. Mutação em um ou em outro, nunca nos dois, pode causar a doença. E nós sabemos que você precisa ter herdado, então todas as suas células vão ter somente uma mutação. O outro par, ele vai estar normal, com gene ativo. Em 70% dos casos, essa mutação pode ocorrer espontaneamente nas células do pai, espermatozoides, ou da mãe, óvulos, ou logo após a fertilização. Este será o primeiro caso de esclerose tuberosa numa determinada família, o que se constitui caso esporádico. Na geração seguinte, 50% de chance de um filho ou filha afetado, seja pela presença da mutação na mãe ou no pai. É o que se denomina de herança autossômica dominante, que ocorre em 30% dos casos. Eu disse antes que a esclerose tuberosa é uma doença de desenvolvimento de tumores. Então, em algum momento na vida do indivíduo, aquele par, o outro gene que estava ativo, ele vai sofrer uma mutação. Isso vai inativar o par.
Então, inativando o par, e aquilo vai acontecer durante a vida do indivíduo, aquela célula vai originar um tumor. Por isso que a doença é tão variável, porque ela depende de uma segunda mutação que é aleatória para inativar o par de gene. Então, a segunda mutação no gene é necessária para a formação de tumor. Essa doença, ela é genética e ela altera, muta as vias mamárias, que a gente chama de mTOR, que são responsáveis por proliferação, controle da proliferação da célula, da divisão da célula, não é? E do crescimento da célula. E se você perde o controle dessa informação, você está sujeito a fazer o quê? As células perderam o controle e começam a aparecer tumores, porque é como se fosse ela mutar um gene supressor do tumor. Então, ela descontrolada, ela termina produzindo tumores e afeta qualquer local do nosso organismo. A esclerose tuberosa pode afetar cérebro, pele, olhos, rins, pulmões e coração. A gente tem 3 fases. Eu acho que todo mundo passa por ela, como eu, como outras mães que vêm passando. Primeiro, a falta da informação, né? Que é muito difícil. É uma doença rara, mas não tendo a informação. Segundo, é a gente buscar um tratamento. E o terceiro, depois que você passa aquela fase, né, da busca do tratamento, dar qualidade de vida àquela criança. Vamos conhecer melhor alguns dos sintomas que podem nos levar a suspeitar de esclerose tuberosa. Dentre os mais comuns estão sintomas neurológicos, como crises epilépticas e variados graus de deficiência mental. Epilepsia é uma manifestação presente em 90% dos casos de esclerose tuberosa. Então, é uma manifestação muito comum que é decorrente da presença dos túberes corticais tão comuns nessa doença genética. Muitas vezes a manifestação de crises epiléticas é precoce, já nos primeiros meses de vida, sob uma forma incomum de manifestação epilética, que são espasmos infantis. Uma crise que vem em salvas, que vem em grupos, que muitas vezes ocorrem ao adormecer ou ao despertar e que muitas vezes são acompanhadas de choro, o que faz às vezes os pais acreditarem que seu filho tem cólicas e que trazem muitas vezes uma significativa gravidade, constituindo uma emergência neurológica. É importante redobrar a atenção quando estamos diante de um caso de esclerose tuberosa que afeta o cérebro. As manifestações neurológicas são graves, porque muitas vezes, se precoces, indicam um envolvimento cerebral importante e cursam com crises epiléticas, muitas vezes de difícil controle, e a presença de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, muitas vezes alterações comportamentais, configurando quadros psiquiátricos de graus e de intensidades variadas, geralmente sob a forma de comportamento autístico ou da linha autística, além de outros distúrbios, como por exemplo, distúrbios na concentração da criança, sob a forma de síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, sob a forma de distúrbios do sono, entre outras. Outro sinal de alerta da esclerose tuberosa é a chamada mácula hipopigmentada, um tipo de mancha na pele. A gente, quando fala que na esclerose tuberosa a gente tem manchas hipocrômicas, são manchas branquinhas, esbranquiçadas, que podem aparecer na pele. E com o passar do tempo, a criança pode também apresentar outros sintomas, como angiofibromas, que é em face, que são manchas vermelhinhas, não é? E tumorzinho vermelhinho em face. Ela pode aparecer na idade mais adulta, fibromas ungueais, que é ao redor do dedo, né? São as manifestações de pele. Elas também podem apresentar tumores, né, na retina, que são amartomas retinianos, a gente chama amartomas trocíticos retinianos. Ela pode apresentar tumores no pulmão,
que são os linfangiomatosi. Pode apresentar tumores no rim, que são angiomiolipomas. E um dos quadros bastante importantes, que termina sendo até grave em algumas crianças, os tumores do sistema nervoso central, que são os nódulos subependimários e os astrocitomas subependimários de células gigantes. A esclerose tuberosa, como estamos percebendo, pode afetar tantos órgãos e de formas diferentes que o processo diagnóstico é um desafio, por isso vale um reforço. O diagnóstico vem pela anamnese, pelo exame físico do paciente e pelos exames complementares, em geral, exames de imagens e o eletroencefalograma. Então, esse diagnóstico clínico, para dar o diagnóstico, há dois grupos de critérios diagnósticos em que são classificados os achados, os sinais e os sintomas. Então, aquelas lesões que são muito mais frequentes no grupo de esclerose tuberosa do que na população em geral, elas são classificadas como critérios principais. Aquelas lesões que são vistas na esclerose tuberosa, mas que não são tão mais frequentes do que na população em geral, elas são classificadas como critérios secundários. Dentre os exames que o médico pode solicitar estão exame de fundo de olho, tomografia ou ressonância magnética, exames cardiológicos, entre outros. O diagnóstico de esclerose tuberosa pode ser extremamente precoce ainda na vida intrauterina, porque hoje a maioria das mães realizam ultrassons durante a gravidez e, eventualmente, um desses ultrassons pode definir a presença do tumor cardíaco. Então, a criança pode nascer eventualmente já com o diagnóstico. A combinação do número de critérios principais e secundários vai apontar um diagnóstico possível, provável ou definitivo. O diagnóstico é fundamental e quanto mais cedo, melhor para o paciente. A gente sabe que o diagnóstico precoce é a melhor forma porque vai se instalar um tratamento mais precocemente e é muito maior a chance de você reduzir o tamanho de um tumor pequeno do que de um tumor grande. Então, são pacientes que, mesmo assintomáticos, independente da gravidade do caso, vão precisar de assistência médica, pelo menos um controle anual para o resto da vida. Mas não é uma doença que tem cura, mas existem tratamentos para controlar os sintomas e às vezes até abreviar. Há várias abordagens de tratamento, a depender do órgão afetado, da intensidade dos sintomas, da evolução da doença. Qual que é a abordagem que nós fazemos nos tumores produzidos pela esclerose tuberosa? Então, desde observação, quando são tumores pequenos, até procedimentos cirúrgicos e até procedimentos de embolização. Vamos conhecer mais detalhes sobre as abordagens para tratar a esclerose tuberosa, a começar pela embolização. Você vai cateterizar a artéria que nutre a lesão para poder fazer qualquer material para poder não suprir mais sangue para a região onde tem tumor. Traduzindo para leigo é isso, a gente põe um material para poder não suprir mais sangue, embolizando a artéria que está nutrindo a região do tumor. Pode ser necessária a utilização de cirurgias para os tumores, ou para a retirada, ou para diminuir o tamanho e melhorar os sintomas. Ela fez 5 cirurgias, teve um tumor gigante no cérebro que não corresponde ao organismo dela, que não pode crescer. E com isso começou a todo ano crescia e ela fazia cirurgia, tirava, fazia cirurgia e tirava. Até anos muito recentes, o tratamento da esclerose tuberosa era um tratamento sintomático, que visava o controle de crises com vários fármacos antiepiléticos e até mesmo cirurgia de epilepsia no sentido da remoção do túber cortical, ou mesmo o tratamento do astrocitoma de células gigantes, o tratamento cirúrgico, que logicamente é necessário para as crianças que apresentam esse tipo de complicação, mas nos anos recentes, uma nova esperança surgiu no tratamento da esclerose tuberosa, que são os inibidores da mTOR. A mTOR desempenha importantes funções no organismo.
Regula a síntese proteica celular. Regula a proliferação celular. Regula o crescimento celular. É um sensor do suprimento de energia e oxigênio celular. Regula a formação de novos vasos sanguíneos. A mTOR está associada à martina e à tuberina, que são duas proteínas que funcionam como um complexo denominado TSC1-TSC2, com a função de inibir a proliferação celular. A falta dessas substâncias, por inativação dos genes TSC1 ou TSC2, respectivamente, leva à disfunção desse complexo, caracterizada por um aumento na taxa de divisão celular e consequente formação dos tumores. As descobertas genômicas é que possibilitaram, de fato, uma revolução no tratamento da esclerose tuberosa a partir do conhecimento aprofundado do regulador mTOR. Felizmente, esse regulador ele é alvo de um medicamento que já era conhecido desde a década de 70. E justamente o nome desse regulador, mTOR, é Alvo Target of Rapamycin. Rapamicina é um medicamento, um imunossupressor desenvolvido na década de 70. Então, o que se pensou? Se o produto desses genes controla esse mTOR e na falta deles nós temos um medicamento que já estava disponível comercialmente, que vai controlar esse regulador, nós temos aí um possível medicamento. E a partir daí, novos análogos foram desenvolvidos com o mesmo efeito de controlar essa proteína, essa grande proteína que se chama mTOR. Então é como se a gente tivesse um medicamento para substituir a falta das proteínas da esclerose tuberosa. O tratamento medicamentoso para a esclerose tuberosa, então, é feito por inibidores da mTOR. A mTOR é um alvo celular responsável pela proliferação dos diferentes tecidos. E os inibidores da mTOR vão inibir a proliferação dos vasos, a proliferação dos tecidos, nos rins, no pulmão, no coração, no cérebro, levando então à diminuição das lesões que afetam esses órgãos em pessoas com esclerose tuberosa e, consequentemente, uma melhora dos seus sintomas. Aí começou o tratamento com o medicamento, foi que deu um resultado que vai fazer 2 anos que ela não faz cirurgia. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu, né? Porque eu passava todo ano no hospital. Na prática, o advento do tratamento medicamentoso tem ajudado a melhorar a qualidade de vida do paciente com esclerose tuberosa. Quando a gente toma esse medicamento, a gente vê desaparecer ou diminuir o astrocitoma de células gigantes subependimário. O angiomiolinfomas regridem ou desaparecem. Os tumores, assim por diante, com os tumores pulmonares, com os tumores que a gente vê em peles, né, que são angiofibromas, não é, em pele, e melhorando também não só o tumor, diminuindo o tumor, eles também melhoram a performance intelectual da criança, porque também melhora as tuberosidades, que são os amartomas, não é, que nascem ali, e melhorando assim a sociabilização da criança, que tem criança que tem graus de retardo, melhorando esse tal de retardo da criança, sociabilização da criança, e com isso melhorando todo o quadro da síndrome genética. Eu só tenho que agradecer, né? E aí com agora ela está com esses 8 anos que eu estou aqui, vai fazer 5 meses que é o medicamento que ela está tomando. É o que está fazendo o intelectual dela maravilhoso, que ela já era inteligente, ficou mais ainda. O acompanhamento deve ser feito continuamente pela equipe multidisciplinar. Podem ser necessários ajustes no tratamento, buscando manter o indivíduo, criança ou adulto, com qualidade de vida. Está muito bem. Apesar de que a Flávia tem os comprometimentos renais, tem um comprometimento cerebral, né, os tumores, ela tem uma qualidade muito bacana de vida. E graças a Deus, a doença dela hoje
está estável. Em caso de dúvida, não se deve interromper a medicação ou os procedimentos de reabilitação sem conversar com o médico. A adesão ao tratamento é de fundamental importância. Na introdução do medicamento, a gente vê que nos 2, 3 primeiros meses já tem melhora da evolução da criança. A criança que tinha autismo, as características de autismo, melhorar a performance. A criança que tinha epilepsia, melhorar muito. Eu digo mais, eu acho que além de regredir os tumores, o que a gente observa, porque a gente, na nossa instituição, a gente usa os medicamentos. Eu digo que a criança melhora a sua sociabilização. Aliás, a sociabilização da criança com os vários meios de convívio é uma conquista. Hoje, uma criança chegou para mim e queria falar, doutora, eu não quero ir numa escolinha de excepcionais, eu quero ir numa escolinha normal, porque eu estou tão melhor. Então, isso me emocionou, porque é isso que quer o médico, o corpo médico que está assistindo, e é isso que quer os pais. É a melhora da criança, é a sociabilização da criança, a criança poder, que não pegava ao telefone para ligar à mãe, conseguir fazer esse movimento. É a criança que não dava beijo, voltar a beijar. É a criança que não falava, voltar a falar. Então, nos quadros graves, não são em todos as manifestações, mas nos quadros graves dessa síndrome, que produz vários tumores, é importante que se saiba que essa terapia-alvo melhora muito a performance no modo geral dessas crianças. Ela tinha perdido, tipo assim, a sensibilidade no beijo, na boca. Ela não fazia mais esse movimento. E agora, há pouco tempo, ela voltou a beijar a gente. Entendeu? Então, ela já faz de volta esse movimento. São muitos os desafios a enfrentar e a vencer. E nesse processo, família unida faz a diferença. O meu filho, ele não tem esclerose tuberosa. O meu filho, ele tem 15 anos, ele é um filho maravilhoso. O meu marido. Então, o que acontece? Nós somos uma equipe, eu, meu marido, o meu filho, somos 3 pessoas que fez com que ela acreditasse nela. Por isso que ela está do jeito que ela está. Ela sai, ela passeia, ela é normal como todo mundo. O apoio emocional, tanto para o paciente quanto para a sua família, pode ser necessário. Ora, no início do diagnóstico, pois é grande o impacto ao receber a notícia, e muitas vezes durante o processo de tratamento e manejo da doença. O conselho que eu posso dar para essas famílias que estão acabando de receber o diagnóstico dessa síndrome de esclerose tuberosa é que, calma, a biologia molecular está muito avançada. Hoje, os brasileiros sobrevivem muito mais às custas das tecnologias, isso não só no Brasil, como no mundo. Hoje nós sabemos que a esclerose tuberosa tem esse erro, que a gente tem uma terapia-alvo para inibir esse erro. Então, que a gente pode mudar a evolução dessa doença. Acredito que cada vez mais a gente vai estar melhorando e ajudando essas crianças portadoras de esclerose tuberosa. Isso aqui é meu tesouro, gente. Basta acreditar que tudo acontece. Outro apoio importante é o aconselhamento genético para a família que convive com a esclerose tuberosa. É muito importante a consulta com o geneticista para ser feito um aconselhamento genético. O geneticista é o profissional que vai ser capaz de passar as informações sobre a doença para a família. Essa consulta pode ser feita até com membros não afetados dentro da mesma família, que desejam saber mais sobre a doença. E o mais importante é, através da análise do caso de esclerose tuberosa dentro da família, o geneticista vai passar para a família os riscos de cada membro da família ter um filho afetado. Então, isso é muito importante. Felizmente, tem sido cada dia mais possível diagnosticar e tratar adequadamente a pessoa com esclerose tuberosa. E mais, ajudar este indivíduo a levar uma vida ativa, planejar o futuro. Nossa, isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida, isso aqui. Por isso que eu estou aqui com ela sempre. E nunca vou abandonar ela, jamais. Acreditar é preciso mesmo. Acreditar na importância de buscar diagnóstico correto e precoce, pois dele depende a saúde de quem amamos. Acreditar que realmente, hoje em dia,
tem tratamento eficaz para combater os tumores e complicações da esclerose tuberosa. Ter certeza de que não estamos sós nessa luta, na busca por melhorar a qualidade de vida de crianças e adultos que, com o apoio de suas famílias persistentes, dão uma lição de vida para todos nós.